a importância de curarmos a nossa criança interior. Bom, gente, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas todos nós temos partes emocionais da nossa infância. E aí na psicologia eles usam o termo criança interior. Então eu mesma dou o nome, né? Pra mim, a minha criança interior é Luaninha, ó, pra vocês verem que gracinha da minha princesa. Então, gente, enquanto a gente não curar partes da nossa infância que nos fizeram mal, nós vamos ter uma vida adulta baseada nessas emoções infantis, entendeu? Vou contar pra vocês um pouco a minha vida aqui, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Eu tenho um irmão mais novo, somos só eu e ele é 5 anos mais novo que eu. Então, durante a minha infância, gente, muitas vezes meus pais não estavam presentes, sabe? Minha mãe é professora aposentada e ela trabalhava muito tempo em roça, sabe? Em zonas rurais e tal. Então, geralmente minha mãe ficava com a gente mais fim de semana. E tinha meu pai também. E meu pai, né, como trabalhava e tal, tinha as coisas dele também. Então, muitas vezes, quem ficava mais com meu irmão era eu, né? Assim, diferença de 5 anos e tal. Então, tipo assim, eu tinha 10, meu irmão 5. Então, por muitas vezes, a responsabilidade do meu irmão eram minhas, né? Então, eu cresci assim, vendo minha mãe muitas vezes só fim de semana e tal. Então, gente, o que aconteceu? Eu não tinha presente dentro de casa, meus pais sempre, sabe? Aquela coisa de chegar da escola, ter meus pais dentro de casa e tal. E ter aquele convívio familiar. E aí, o que aconteceu? Com 19 anos, eu fui embora, né? Eu saí da casa dos meus pais, fui fazer faculdade. E fiquei 15 anos fora. Nesse meio tempo, né, eu fui embora, nisso eu formei faculdade, nisso eu conheci meu ex-marido, nos casamos, fomos embora, nos mudamos e tal. E eu só voltei depois de 15 anos, voltei com meu filho pequeno. Mas o que mais interessante é o que aconteceu nesse período de 15 anos fora de casa. Gente, eu passei esses 15 anos querendo voltar para casa. Você acredita? Quem estudou comigo, quem conviveu comigo nesse período sabe, até meu ex-marido também. Todo mundo sabe que eu passei esses 15 anos, gente, lamentando por não estar na casa dos meus pais mais. Sério. Meu papo era, ai, que saudade do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Ai, que saudade do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Eu casada, gente, tinha esse pensamento, sabe? Por quê? Porque eu não tive isso. Quando era pra eu ter tido, eu não tive. Então eu fiquei minha vida inteira buscando esse convívio familiar, querendo recuperar uma parte que eu jamais vou recuperar, jamais, porque eu voltei pro convívio familiar, voltei, né, divorciei e tal, voltei com meu filho pequeno, e assim, gente, o tempo passou, sabe? E demorou eu entender aquilo, entendeu? Mas eu tava de novo com os meus pais, com meu irmão ainda não casou e tal, então eu voltei pro convívio familiar. Mas a Luane que voltou, não foi aquela Luaninha, agora é uma Luane adulta, então imagina o choque que foi pra mim, sabe? Porque eu queria tanto aquilo ali, queria tanto estar de novo no convívio familiar, mas foi totalmente diferente, porque eu já sou adulta. Apesar que eu já era adulta quando eu voltei, eu tinha 34 anos, gente, quando eu voltei para casa dos meus pais. Mas assim, mesmo assim, gente, eu tinha ainda a minha Luaninha, né, a minha criança interior muito forte mesmo. Porque a minha Luaninha, ela precisava muito ter tido aquele convívio familiar na época certa, entendeu? E eu voltei, mas nunca foi a mesma coisa, porque os tempos mudaram, né? Então, gente, o que aconteceu? Quando eu voltei, foi muito frustrante, porque apesar de eu ter a minha criança interior muito forte, a minha criança interior, ela buscava muito segurança, e ela achava que ela só encontraria segurança perto dos pais. Então, pra mim, gente, foi muito difícil, porque agora eu sou mãe, então imagina, você na casa dos seus pais com um filho pequeno pra você cuidar, como assim? Eu voltei para casa dos meus pais, mas eu não era mais filha, né? Não tinha como mais eles mandarem em mim aquela coisa quando eu era criança. Então foi muito difícil, gente, muito difícil essa adaptação. E por muitas vezes eu tentei mudar de casa. Eu fiquei na casa dos meus pais 2 anos e meio, gente. E assim, sofrendo, sabe? Não por eles, né? Porque assim, o tempo mudou, gente. Eu acho que todo pai e mãe... Eu falo por mim, né? Eu sou mãe. Então, se a gente quer, a gente cria o nosso filho e tal, mas pra ele ir pro mundo mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que pros meus pais também era muito frustrante me ver ali dentro de casa, entendeu? Porque eu passei um momento muito difícil, né? Então, assim, pra eles também foi difícil. E eles também não sabiam lidar com isso, porque ninguém cria filho pra depois voltar pra casa, entendeu? Além do sentimento que a gente tem de fracasso, porque eu me senti uma fracassada, tendo voltado pra casa dos meus pais, principalmente na situação que foi, com filho pequeno, desempregada, sem dinheiro, sem marido, sem carro, sem casa. Então, graças a Deus que eu tive o apoio dos meus pais.
Mas ali que acontece, era pra ter sido uma fase, entendeu? Eu falei, vou ficar uns 6 meses, mas não, gente. Eu fiquei 2 anos e meio lá. E eu não conseguia sair, não conseguia sair. E assim, foi muito difícil. E eu não entendia por que eu não conseguia sair. Eu tinha muito medo, gente, de morar sozinha com meu filho. Muito medo. Eu me sentia assim, que eu não conseguia, que eu não conseguia, sabe? Que eu não ia conseguir criar meu filho sozinha, sem assim, um apoio, sem a presença dos meus pais. Porque na verdade era tudo uma coisa assim, eu já cuidava do meu filho sozinha lá, entendeu? Eu criava o meu filho sozinha. Então assim, as responsabilidades do Isaac sempre foram só minhas, entendeu? Claro que meus pais ajudavam e tal, meu irmão, alguma coisinha assim, fica com ele um pouquinho aqui pra mim tomar um banho e tal. Minha mãe principalmente, pra brincar com o Isaac e tal, mas as responsabilidades de mãe, de dar comida, trocar, sempre foram minhas. E aquilo ali, gente, eu vivi um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu queria ser aquela Luaninha de novo, eu queria, gente. Eu queria ser a Luaninha, eu queria que, sabe, meus pais me dissessem o que eu tinha que fazer, pra onde eu ir. Ao mesmo tempo, eu tinha a responsabilidade de mãe. Né? Então, assim, eu tinha que ter essa autonomia de mãe também, pelo meu filho. Então, eu vivi 2 anos e meio assim. E falava com todo mundo que eu queria mudar, mas não aparecia casa pra eu mudar. Mas aí até que eu entendi, gente. Eu não tava me permitindo mudar. Porque a minha Luaninha ainda era muito forte, sabe? A minha Luaninha era muito forte. E quando eu voltei pra casa dos meus pais, é uma coisa assim que depois, conversando com uma amiga, ela me explicou que assim, quando a gente volta pra casa dos nossos pais adultos, a gente volta a ser criança de novo. A nossa mentalidade é de criança, sabe? E isso foi muito forte pra mim. Eu vivi um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu queria voltar a ser a Luaninha, eu tinha um filho pra criar. Então pensa, como é que não foi, né? E por isso que eu falo sempre que meu filho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se eu não tivesse, porque se eu não fosse mãe, meu Deus, como é que não seria, né? Eu acho que eu nem teria me despertado assim pra ir pra vida, pra mudar mesmo. Não só de casa, mas mudar também. Abraçar a minha Luaninha, né? A minha criança interior. E aí, gente, depois de muitos estudos e tal, que eu fui entender o que estava acontecendo. É porque quando eu voltei para casa dos meus pais, a minha mentalidade voltou, né? De criança. E assim, gente, e eu me lembrei de quando eu era criança e cuidava do meu irmão. Então, eu tive muito medo naquela época, sabe? E até que alguém me disse que eu achei maravilhoso. Falou, Luane, se você, quando você era criança, você deu conta de cuidar do seu irmão, sabe? Imagina agora você é adulta, Luane, você não é mais aquela criança. Mas eu tava num corpo de adulto com mentalidade infantil. E como é que eu mudei isso, gente? Como é que eu mudei? Como é que eu tive coragem de mudar de casa, sabe? O que aconteceu? Eu fui entender sobre a importância de curar a minha criança interior. Porque quem tinha medo de sair de lá era aquela Luaninha. Ela tinha medo de passar tudo de novo, entendeu? Ela achava que ela não dava conta. Gente, como é que eu vou criar uma criança? E aí eu fui fazendo, sabe, técnicas de limpeza. O Ho'oponopono me ajudou muito com isso, sabe? Sobre a minha criança interior. Então eu fiz o Ho'oponopono. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar. É da Beth Russo, foi lá que eu aprendi. E assim, gente, o Ho'oponopono é uma técnica de limpeza maravilhosa. Ele vai curando essas memórias, sabe, infantis, que doem ainda. Vai curando. A partir dali, eu assumi as rédeas da minha vida. E foi uma coisa assim, gente, às vezes, não sei se você acredita nisso e tal, mas eu acredito muito. Eu fui fazendo, sabe, rituais de visualização, vendo a minha Luaninha, né, me vendo criança, eu conversando com ela, eu pedindo pra ela confiar em mim, porque ela não queria confiar em mim, gente. Parece que eu tô falando de outra pessoa, mas é incrível, gente, as partes eram partes muito doídas, assim, minhas, sabe, de infância. E a Luaninha, gente, a minha criança interior, ela se achava muito indefesa no mundo, e ela queria muito a proteção do papai e da mamãe. Então foi um processo, sabe? Não foi da noite pro dia, foram meses. Nesse meio tempo também eu tive que fazer limpeza pros meus pais também. Porque eu tava muito apegada a eles ainda, sabe? Eu tava muito no papel de filha. E foi isso, gente. Foi fazendo Ho'oponopono e também, assim, rituais, sabe? De visualização. Quando eu falo ritual, gente, não é nada macabro, não. É tipo assim, é simplesmente fazer umas visualizações, sabe? O chat GPT me ajudou muito com isso. Eu pedi a ele, sabe? Falei assim, faça pra mim uma visualização aí pra eu curar minha criança interior. Sobre isso. E aí, gente, uma coisa muito maravilhosa que eu lembro, assim, uma visualização que foi muito forte pra mim, foi eu com a minha Luaninha, né? Eu conversando com a Luane e saindo da minha casa com ela, sabe? Saindo da casa dos meus pais, com ela e com meu filho. E ela, assim, pedindo ela, sabe? Fala, Luane, confia em mim.
Nós damos conta, eu vou dar conta, entendeu? Não é você, Luaninha, que vai ter que fazer isso, sou eu, adulta. Então, às vezes você pode achar que é um papo de louco isso aqui, mas a gente fez muita diferença, sabe? Graças a Deus. Vira e mexe, às vezes ela aparece assim, mas assim, graças a Deus nem compara. Com isso, gente, Deus abriu a porta e eu consegui alugar uma casa e me mudei, sabe? Com meu filho. E a minha Luaninha também, que hoje, graças a Deus, ela tá bem mais controlada, entendeu? Então, às vezes, se você tá parado em alguma coisa, alguma questão de que você sabe que foi alguma coisa da infância, é porque você tem que curar a sua criança interior. E assim, eu curei assim, com o Ho'oponopono e igual essas técnicas também de visualização. E, gente, eu vou falar que eu chorei tanto, e chorar é muito bom, porque chorar é que realmente aquilo ali tá sendo liberado. E hoje, graças a Deus, moro sozinha com meu filho. E assim, gente, não que eu tô 100% curada, não, porque é um processo pra vida toda, né? Foram muitas questões que eu vivi, assim, mais desse negócio, assim, porque entender, gente, que meus pais, eles fizeram o que eles podiam fazer, né? Eu sou a única responsável pela minha vida. E assim, como eu sou mãe hoje, eu entendo bem isso. Nossos pais, tudo que eles fazem por nós, gente, é o melhor, entendeu? É o melhor que eles podem. Minha mãe mesmo, ela tinha que ir trabalhar, entendeu? Ela tinha que ir, só arrumava aula lá na roça e tal, na zona rural. Então não tinha opção, ela não teve opção, entendeu? Então, assim, ela fez o melhor que ela podia por nós, por mim, por meu irmão. E hoje, graças a Deus, a gente vai entendendo, eu como mãe, a gente vai entendendo isso, é igual o Isaac. Às vezes eu não sou a mãe perfeita, mas eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, né? E eu sei que pro Isaac isso basta. E eu achei tão libertador uma coisa que a mulher falou, que assim, a gente, principalmente a gente quando é mãe, a gente quer criar um filho assim perfeito, sem trauma, sem complexos, mas gente, é impossível, é impossível. Principalmente quem teve uma infância assim como eu, que veio com traumas, com complexos. Então assim, claro, graças a Deus, assim, comparando hoje meu filho com a Luaninha, né, do jeito que eu fui criança, nossa, graças a Deus hoje meu filho tem acesso a muitas mais coisas, né? E eu falo assim, até da parte assim, como eu falei com vocês no vídeo lá, sobre eu procurar não atingir a identidade dele, entendeu? Eu acho que isso é o principal. Porque muito que a gente passa aqui na vida adulta são as coisas, sabe? São muitas coisas que nos disseram quando nós éramos pequenos. Então a gente acaba acreditando naquilo, né? Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Então se você tá passando alguma coisa, assim, principalmente em relação aos pais, sabe? Porque, gente, o saudável é o quê? O saudável é você ter seus pais ali na infância, quando você precisa. E isso vai fazer de você um adulto mais forte, mais preparado pra vida, entendeu? Eu morria de saudade dos meus pais de quando eu morava fora. Morei 15 anos fora e morria de saudade deles, sabe? Morria. Todas as férias que eu vinha pra ir embora era um sofrimento terrível e eu não entendia. E já tinha outras amigas minhas que, nossa, foram embora e tipo assim, tranquilo, sabe? Vem ver os pais e tal, mas não ama o lugar que eles estão hoje. E eu tô nesse processo hoje, sabe? Graças a Deus. De, tipo assim, de entender que amo meus pais e eu não ficar perto deles sempre, não é que eu não os amo, é que eu tinha uma cobrança terrível disso, eu queria compensar muito o tempo que eu fiquei, que eu não tive eles, entendeu? Mas o tempo passou, a minha história foi essa, né? Foi o melhor que eles fizeram. Nós não temos controle sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Se você tem questões aí da sua vida adulta que você sente que são traumas da infância, procure fazer, sabe, essas técnicas de Ho'oponopono, de limpeza, sabe, de visualização para a sua criança interior, tá bom? Eu tenho certeza que vai melhorar muito sua vida como a minha tem melhorado. Então o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e ótimo dia!